Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os aspectos introdutórios, né, da contabilidade de custos. É a nossa primeira aula, né? Então, é importante que a gente veja qual a diferença entre a contabilidade gerencial, a financeira e a contabilidade de custos. A contabilidade gerencial, ela mede e relata as informações financeiras e não financeiras que ajudam os administradores a tomarem decisões para alcançar os objetivos de uma organização. Os administradores usam as informações para escolher, comunicar e implementar uma estratégia. Então, a contabilidade gerencial, ela não é uma contabilidade exigida fiscalmente, né, não é do âmbito fiscal, como o próprio texto diz, ela é utilizada para tomada de decisão. Vocês, quando tiverem aula da contabilidade gerencial, vão utilizar os fundamentos que a gente vai aprender aqui na contabilidade de custos 1 e que vocês vão aprender na contabilidade de custos 2 também, principalmente com relação às nomenclaturas, né, e alguns fundamentos importantes que geram a base da contabilidade gerencial, né, sendo que lá há um estudo mais voltado para a tomada de decisão. Como é isso? Vão criar análises em que são focadas para gerar índices, gerar resultados, gerar cálculos em que vão trazer para esse administrador uma melhor forma de tomada de decisão. Por exemplo, a indústria produz um produto e ela quer saber, ela quer inserir um novo produto naquela linha de produção. Ela quer saber se é interessante ou não inserir esse novo produto na linha de produção. Então, ela faz essa perspectiva através da contabilidade gerencial, né, calculando a margem de contribuição, quanto que vai ter de lucro, né, enfim, várias análises que podem ser feitas dentro dessa contabilidade, dentro dessa prospecção em se colocar um novo produto, assim como retirar um produto de linha também. Então, muitas vezes, você analisar a margem de contribuição de um produto, faz com que você possa chegar a tirar um produto de linha, porque muitas vezes ele está tomando a lucratividade de outros produtos. Sabe que o produto tem saída, mas que não está gerando uma margem suficiente para ajudar na cobertura dos custos fixos, por exemplo. Isso é uma decisão dentro da contabilidade gerencial. É de fundamental importância para todos dentro da empresa, voltados para a administração estratégica. A contabilidade financeira, ela se concentra em demonstrativos para grupos externos, medindo, registrando transações de negócios e fornecendo demonstrativos financeiros baseados em princípios contábeis geralmente aceitos. A contabilidade financeira é aquela que tem que se utilizar, a contabilidade geral, né, a de finanças, todas aquelas que têm que levar em consideração o que é princípio, norma, lei, tudo isso que é necessário que a contabilidade esteja obedecendo para que ela cumpra tudo na sua legalidade, é a contabilidade financeira. E a contabilidade de custos fornece informações tanto para a contabilidade gerencial quanto para a contabilidade financeira. Como eu falei para vocês, né, todos os dados referentes à contabilidade de custos vão gerar lá a análise da contabilidade gerencial para a tomada de decisão. Assim como os custos dos produtos realizados pela contabilidade de custos serão importantes para que a contabilidade financeira faça seu registro de contabilização, né, dentro dos parâmetros da contabilidade de custos. Aqui eu tenho um vídeo, vou ver se vai rodar direitinho aqui, fala do surgimento da contabilidade de custos. Da contabilidade
Professora, tá sem som o vídeo. Tá sem som? Isso. Infelizmente, eu vou passar o link desse videozinho para vocês, então. Tá? Ele tava com som Tá normal bom. aqui. Eu acho que é porque não tem vínculo. Deixa eu tentar aumentar meu som aqui, só um instante. Só mais uma tentativa. É fornecer informações adequadas sobre patrimônio, seja das empresas, cooperativas ou pessoas físicas. Sabemos que a contabilidade. Continuou sem som? Continuou sem som? Tá um pouco mais alto só. Um pouquinho mais alto, Tá né? um pouco mais alto só. Ele não vai conseguir Isso. ficar mais alto, não. É muito baixinho o som dele. Já tá no máximo do som do vídeo lá e no máximo daqui. Eu vou passar o link dele lá pelo Siga para vocês, tá? Tá bom. Um simples que fala, que eu já até abordei para vocês até então. Então, continuando, gente, aqui a função da contabilidade de custos é auxiliar na determinação de custos dos custos dos fatores de produção, dos custos de determinado setor da empresa, no controle e observação dos desperdícios, horas ociosas de trabalho, equipamentos mal utilizados, na quantificação exata da matéria-prima utilizada, dentre outros. Ó, vejam, alguns aspectos são bem importantes dentro da contabilidade de custos. Muitas empresas, às vezes, não verificam, por exemplo, os desperdícios. Então, há muito desperdício em determinadas empresas, né, em que não é verificado atualmente com essa questão da reciclagem. A gente vai ver lá na frente que algumas coisas são perdas, as outras coisas geram custo para aquele produto. Né? Então, assim, alguns desperdícios devem ser realizados só se realmente for necessário. Então, todo o processo produtivo daquele produto tem que ser bastante analisado, né? Que aquelas partes que serão perdidas, se não podem ser reaproveitadas. Com isso, a gente vai trazer um outro tipo de receita, ou aquilo ali vai gerar a produção de um novo produto. Tá? Então, para que a gente não, aquela parte desperdiçada não gere custo para aquele produto. E a gente possa entrar na concorrência de uma maneira melhor com a produção daquele produto. Horas ociosas de trabalho, isso também é uma questão de gestão de trabalho dentro da empresa. Então, muitos, se não ajustar essa escala de trabalho dentro da indústria, quem entra e quem sai, a hora que entra, a hora que sai, o que cada um está executando, podem se acontecer horas ociosas de trabalho, que vai o quê? Gerar custo do produto, um aumento do custo desse produto. Né? E hoje, o que as empresas, indústrias, de todo, ou qualquer outro tipo de empresa, mais tenta reduzir, né, quando a gente vê uma crise, agora com essa pandemia, por exemplo, o que primeiro vem é o quê? Corte de pessoal, porque é o que mais gera custo dentro de uma empresa. Infelizmente, a legislação brasileira, né, nos leva a ter altos níveis de tributos voltados àquela pessoa que está sendo contratada. Praticamente metade ou mais da metade do salário que aquela pessoa ganha líquido é voltada para tributos que a empresa tem que assumir. Então, isso tem que ser bastante estudado dentro das horas de trabalho para que não se gere maior custo daquele produto. Equipamento mal utilizado também pode acontecer. Além de ser mal utilizado, gerar algum quebra do equipamento, não apenas isso, mas quanto tempo aquele equipamento, por exemplo, está ficando ligado sem passar nenhum produto através dele. Né? Ou ele está ficando mais tempo ligado do que deveria, não está tendo as horas de descanso
né, que o equipamento precisa. Enfim, todos esses aspectos têm que estar sendo analisado, e quem vai estar, o gestor da produção, vai estar em conversa com o contador para que analisem a melhor forma de redução de custo daquele produto. Enfim, todos esses aspectos, né, que se falou nesse conceito, são importantíssimos para que a gente tenha a análise da contabilidade de custo, a análise do contador, né, juntamente com o gestor de produção. Aí eu trouxe um fluxo comparativo do que seria uma empresa comercial e uma empresa industrial, né, apesar de que a gente pode analisar o custo dentro de uma empresa comercial, mas não é aplicada a contabilidade de custos a ela, né, é aplicada a contabilidade comercial. E aí, o que a empresa comercial faz? Ela compra o produto e vende aquele produto ao consumidor final. Ela compra de quem? Da indústria. E dentro da indústria acontece esse fluxo que está aí, da empresa industrial. Essa empresa industrial compra uma determinada matéria-prima ou determinadas matérias-primas, mais do que uma, na verdade, e aí dentro do processo industrial transforma, né, através da mão de obra, de custos indiretos e custos diretos de fabricação, e após isso o produto acabado é vendido. Então a gente tem o quê? Material direto aplicado ou matéria-prima, mão de obra direta empregada na fabricação do produto, ou mão de obra indireta também, custos indiretos de fabricação e custos diretos também, tá? Que envolvem toda essa produção, para daí o produto acabado ser vendido. Na indústria, muitas indústrias já trabalham com a pré-venda, né? Então, uma indústria que eu tenho conhecimento é a indústria de material escolar e de livros, né? Elas já estão trabalhando agora, após segundo semestre, com vendas que serão realizadas em janeiro, por exemplo. Então, todo o fluxo de produção já está sendo programado a partir de então, do que foi vendido, né, do que tem expectativa de uma média de venda para todas as livrarias que acontecem, falando de mercado brasileiro. E uma demonstração de resultado comparativo da empresa comercial, que é a que vocês conhecem até então, em relação à empresa industrial. Né, a gente tem a receita líquida de vendas, é igual, né, e aí vem dentro da demonstração do resultado uma pequena diferença, onde a gente tem lá na empresa comercial custo da mercadoria vendida, o chamado CMV, dentro da empresa industrial a gente chama custo de produtos vendidos, né, não mercadoria vendida, e sim produtos vendidos, porque a gente trabalha dentro da contabilidade com produtos acabados, produtos em processo, produtos em elaboração e produtos acabados, né, e por isso a gente trabalha com essa nomenclatura. Daí, receita menos custo do produto vendido, a gente vem com lucro bruto com produtos. Na empresa comercial, a gente tem o lucro bruto com mercadoria. E aí, a partir daí, as despesas que são iguais, né, a gente tem a despesa administrativa, despesa com vendas, financeira e tributária, e lucro operacional de ambas as demonstrações. O que a gente vai aprender a diferenciar dentro da empresa industrial é o que é custo e o que é despesa, né? Já que na empresa comercial isso fica mais nítido, mais claro. Tudo que vier como mercadoria na nota fiscal é mercadoria e vai entrar aqui no custo da mercadoria vendida, né? Não é bem claro assim dentro da indústria. Algumas coisas são custos e algumas coisas são despesas. Algo que aparenta despesa é custo, algo que aparenta custo é despesa, e a gente tem que ter muito cuidado, é o que a gente vai aprender posteriormente, com relação às nomenclaturas e como isso deve ser alocado dentro da empresa, como deve ser contabilizado. Tudo bem até aqui, né? Alguma dúvida? Se ninguém pronunciar, eu continuo. Tudo bem, né? Então vamos continuar. Balanço patrimonial comparativo, né? Tem uma leve diferença dentro do ativo, né? Lá na empresa comercial a gente tem estoque de mercadorias, que são aquelas mercadorias que foram adquiridas das indústrias e estão ali estocadas para serem vendidas, e outros estoques. Na empresa industrial, a gente tem dentro do ativo circulante estoque de produtos acabados, estoque de produtos em processo e estoque de matéria-prima. Então, a gente inicia aí com estoque de matéria-prima,
quando essa matéria-prima começa a ser processada e produtos vão sendo agregados, sai do estoque de matéria-prima e vai para produtos em processo. É uma outra etapa que esse produto está. Essas matérias-primas se juntaram e já formaram um processo de produto, já é uma metade do caminho andado, digamos assim, até ir agregando custo a esse produto, e no final, quando já está esse produto formado, a gente transfere essa conta de produtos em processo, encerra e vai para produtos acabados. E aí é o estoque final de produtos acabados dentro da indústria, e esse que vai ser vendido para o comércio, né, todo o produto produzido por ela, ok? Isso a gente vai ver em detalhes mais em atividades práticas lá na frente. O objetivo da contabilidade de custo é conhecer os produtos para avaliar os estoques, né, como esses custos vão sendo agregados àquele produto, e apurar o resultado da indústria, né, através daquele demonstrativo de resultado bem simplório, dá para a gente ter noção de como é a apuração final de lucro ou prejuízo dentro dessa empresa. Então, atualmente, a contabilidade de custos é cada vez mais importante para a contabilidade gerencial e para a administração de produção, participando no planejamento, controle de custos, na tomada de decisões e no atendimento às exigências fiscais e legais. Lembrando que a contabilidade de custos tem que atender às exigências fiscais e legais, e a contabilidade gerencial não. Ela é voltada para a tomada de decisão. Não tem que obedecer a nenhum princípio, nenhuma norma, e sim montar os dados de uma forma que a gente possa tomar determinadas decisões de produção, no caso das indústrias. Então, a contabilidade, trouxe aqui só um demonstrativo, né, de como é que fica a produção versus a contabilidade financeira. Produção também está ligada à contabilidade de custos, e a contabilidade de custo também está ligada à contabilidade financeira, enfim. Contabilidade de custo, contabilidade financeira e de produção estão sempre interligadas e se conversando, né? Não adianta o gerente de produção agir sozinho dentro da área de produção, sem conversar com a contabilidade de custos, e a contabilidade de custos não conversar com a contabilidade financeira, né? São três áreas em que estão indiretamente ligadas e tem que haver um consenso entre elas. Como é importante toda a produção, após todo o planejamento que é verificado entre os três de uma determinada produção, é importante que essa produção fique passando todos os dados de forma correta para as contabilidades, ok? Isso geralmente é feito via sistema, né, mas alguém tem que dar o start lá, de que posição está determinada produção, né, até para a gente obedecer o regime de competência. Então, aqui vem alguns conceitos básicos de custos, né, que fala do desembolso, né, que é o pagamento da compra de um bem ou serviço, que é a saída financeira da empresa, só quando há o pagamento efetivamente falando, né, e três conceitos importantes, que eu falei até para vocês agora, que é importante a gente saber o que é custo, dentro da contabilidade de custo, o que é despesa e o que é gasto. Gasto é o termo genérico que pode ser aplicado para custo e para as despesas. Então, a gente fala em custo e em despesa, ambas são uma forma de gasto. E qual a diferença de custo para despesa? Os custos são gastos relacionados com a transformação de ativos. Exemplo, o consumo de matéria-prima. Então, eu costumo dizer que tudo que está na área de produção, que está acontecendo dentro da área de produção, que está relacionado com essa produção desse ativo, que é o produto final lá, produzido, a gente considera como custo. Tudo que tiver relacionado a ele. As despesas são gastos que provocam a redução do patrimônio. Impostos, comissão sobre vendas, né, está relacionado àquele produto, mas já na parte de vendas, que é a comissão de vendas, não entra como custo do produto. Tá? Ela vai se preocupar com a comissão de vendas lá na formação do preço. Né? Quando se forma o preço final de venda, se verifica
como é que está como é que vai ficar essa comissão. Acho que alguém chegou aí. Como hoje é o primeiro dia, eu vou abrir uma exceção. Oi, Henrique, boa tarde. Entrou? Voltar. Então é isso. Então ficou claro, gente, a diferença de custo para despesa. Isso às vezes nas atividades a gente tem uma certa confusãozinha, porque depende de caso a caso. Mas a gente vai fazer atividades voltadas para isso, tá certo? Então tá tudo ok, né? Nenhuma dúvida. Quem tiver dúvida pode falar. Não, né? Então vamos continuar. Então, a gente tem também, dentro dos custos, né, algumas classificações. A gente tem os custos diretos, os custos indiretos, os custos fixos, custos variáveis e os custos de transformação. E aí tem os custos primários, materiais diretos, mão de obra direta e rateio. Vamos um a um. Deixa eu ver como é que está aqui na frente. Então, vamos devagar. Primeira classificação, custo direto e custo indireto, né? É a primeira classificação. Custo direto são os que podem ser diretamente apropriados aos produtos sem rateio. Então, relembrando, o que é rateio? Rateio é toda divisão de um custo para mais de um produto. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma mão de obra, uma pessoa que trabalha na produção de 2 produtos. Ela ganha R$ 1.000 por mês. Vamos fazer uma conta bem redonda. Então, o que é o rateio? Digamos que ela trabalhe proporcionalmente 50% do tempo dela é para cada produto. Então, o custo dessa mão de obra, de R$ 1.000, é um custo indireto, porque ela trabalha para 2 produtos, tá? Então, se ela trabalhasse apenas para um produto, todos os R$ 1.000 fossem para um único produto, seria um custo diretamente ligado àquele produto. Então, custo direto. Não sofreu rateio. Então, aquele produto receberia R$ 1.000 do custo daquela mão de obra. Como ela trabalha para 2 tipos de produto, então a gente chama de custo indireto. Quando acontece rateio, a gente chama de custo indireto. Se não acontece rateio, é um custo direto àquele produto. Ok? Custo fixo e variável. E existe também o semi-variável, tá? O custo fixo é aquele que o custo total não varia proporcionalmente ao volume produzido. Então, independente da quantidade que aquela empresa tenha, ela tem um custo que sempre vai estar ali fixo. Digamos que naquele mês ela não conseguiu vender nada, mas produziu uma determinada quantidade de produto e vai ficar lá no estoque final. Ela não teve receita naquele mês, mas ela tem um custo fixo que ela vai ter que arcar com aquele custo fixo. Tá? Então, é um custo que, independente de produzir ou não, ela vai ter que, vai existir aquele custo mensal. Por exemplo, um aluguel é um custo fixo. Por mais que ele aumente, lá no outro período, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o aluguel é um valor. Ele vai aumentar, professor, ele não é fixo porque no ano que vem ele vai aumentar de valor, porque tem o reajuste do aluguel. Mesmo que ele tenha esse reajuste, ele é um custo fixo, porque durante aquele período, que foi do exercício social, ele se manteve constante, independente do volume produzido. Esse reajuste não tem a ver com o volume de produção, e sim um índice que é alterado, né, anualmente, que já está dentro do contrato de aluguel. Então, mesmo que haja essa variação para mais, mas ele vai se manter fixo. É considerado custo fixo. O custo variável, não, ele varia proporcionalmente ao volume de produção. Professora, você pode repetir de novo a questão do custo fixo? Eu não entendi. O custo fixo, ele está vinculado ao volume de produção.
Então, independente de eu produzir um produto ou 1.000, ele vai ser o mesmo, do início até o final. Aluguel do departamento de produção. Aluguel daquele galpão de produção. É 10.000 por mês. Então, independente se naquele mês eu produzir algo ou não produzir, vai existir aquele custo fixo. Porque ele não se altera, mesmo que eu produza 1.000 produtos ou um produto, eu vou ter 10.000 de aluguel. Ok? Ele é fixo. Mesmo que ele vá, às vezes confunde, porque como o aluguel ele tem um reajuste no ano posterior, aí acham que não é fixo. Ele é fixo, ele só foi alterado porque tem índices que reajustam com relação ao valor da inflação. Mas isso não tem a ver com o volume de produção, né? Agora sim, se eu tiver alguma coisa que for vinculado ao aumento da produção, né, aí ele deixa de ser fixo para ser variável. Se toda vez que eu tiver um aumento de produção e impactar aquele custo de alguma forma, é um custo variável. Vou dar um exemplo de custo variável que talvez esclareça mais o fixo. Matéria-prima. A gente compra a caneca, a gente produz canecas, né? Então, no final da produção dessa caneca, a caneca vem pronta, a gente imprime a caneca e coloca ela numa caixinha, aquela caixinha do tamanho da caneca. O que a gente tem de matéria-prima aí? Tem a tinta, tem a caneca e tem a caixinha que a gente vai colocar dentro, né? Então, a tinta, a caneca e a caixinha que a gente vai colocar dentro são custos o quê? Variáveis. Porque cada caneca a mais que eu preciso produzir, eu vou aumentar minha quantidade de matéria-prima. Então, a matéria-prima, nesse caso, é um custo variável, porque varia conforme o aumento da produção. Ficou mais claro? Ficou, agora eu consegui entender. Pronto, a gente vai fazer muitas atividades voltadas para o entendimento desse conceito, tá? Professora, e no caso de uma produção que eu precise de um mínimo de produtos, por exemplo, eu tenho um negócio com uma empresa de sacola, mas eu preciso pegar um mínimo de sacola todo mês. Uhum. Não, a sacola, ela faz parte do produto, ela continua sendo um custo variável. A questão de você poder pegar um mínimo de sacolas com o fornecedor, que você fala, Sim. não chega a ser um custo fixo. A questão é um acordo que você fez com o fornecedor, porque provavelmente o custo dessa sacola, se você pegar um mínimo, vai ser um valor. Se você ficar pegando de pouquinho, vai ser outro. Né? Então, foi um acordo que você fez. Mas nem por isso ela vai passar a ser custo fixo. No meu entendimento, ela é um custo variável, porque cada sacola vai fazer parte daquele produto final. Então, Entendi. o fato desse acordo que você tem com o fornecedor não interfere na produção. Né? Então, Tudo bem, obrigada. tá? Uhum. Por isso que a gente, em cada produção, a gente tem que analisar caso a caso, porque muitas vezes alguns custos a gente acaba que classifica de maneira errada por não analisar as minúcias, né? Mas isso a gente vai amadurecer bastante essas classificações com as atividades. E a grande dificuldade aqui dentro da disciplina é a gente não ter esse contato com a indústria, né? Muitas vezes eu tentei ministrar disciplinas de custo que a gente fosse na indústria, verificasse o processo produtivo, mas como são estratégias bem delicadas, nem no meu mestrado eu não consegui entrar na Ambev, para vocês terem uma noção. Mesmo com pedido de reitor e tudo, a gente não só deixaram eu ir até a entrada do departamento produtivo, não deixa eu chegar lá junto do departamento de produção, porque são questões estratégicas de cada empresa, né, eles não querem demonstrar isso, é difícil, é sensível demais, para que a gente tenha acesso, então a gente fica aqui buscando exemplos e trabalhando na mente como a primeira coisa para você analisar cada classificação dessa é imaginar o processo produtivo daquele produto. A partir daí, tudo que cerca esse processo produtivo, para que a gente possa analisar a classificação de cada um e contabilizar da maneira correta. Né? Ainda existe, eu não coloquei aqui, os custos semivariáveis, que parte dele é fixa e parte é variável.
eles são pouco utilizados, mas existe. Citar um exemplo, energia. Algumas fábricas, para que saia mais barato, elas têm, você compra, você que eu digo a indústria, compra uma cota de energia mensal. Isso quer dizer que ela possa usar menos ou possa usar mais, só que aquela cota mensal que ela compra tem um custo mais reduzido. Né? Essa questão que você falou aí, talvez seja parecido com essa questão das sacolas, né? Então, a parte fixa é essa que eu compro mensal, gastando ou não, eu paguei pelaquela cota aquele mês. Digamos que naquele mês eu ultrapasse. Então, quando eu ultrapassar, eu vou entrar na cota normal de quilowatt. Essa parte é a parte variável, que a cada quilowatt que eu for consumindo, eu vou contabilizando de forma variável só o que eu consumi. Então, a parte fixa é a que eu já tenho todo mês, aquilo ali, gastando ou não, e a outra, que é a parte variável, que é o que eu gasto, o caso eu ultrapasse aquela quantidade máxima que eu já contratei. É como plano de celular, antigamente, né? Atualmente a gente contrata alguns planos que a gente não consegue nem ultrapassar. Mas antigamente tinha muito isso, a gente contratava uma quantidade de plano, mas se você for ligar para interurbano, para outra cidade, você vai pagar tanto. Então, a conta de celular tem a parte fixa e tem a parte variável. A gente pode classificar como um custo semi-variável. E aí tem o custo de transformação. Representa um esforço do empregado, ou esforço empregado pela empresa, no processo de fabricação de determinado item, mão de obra direta ou indireta. A gente vai ver isso aí depois com mais calma. Custos primários. Esse custo de transformação e custo primário, eu coloquei mais ele aqui porque o Crepaldi, que é de algumas atividades que a gente vai fazer, ele utiliza muito essa classificação e alguns cálculos, mas que na prática não é muito utilizado. Tá? Mas eu deixei aqui para a gente entender e quando for fazer as atividades não ficar voando. Custos primários são a soma simples da matéria-prima com a mão de obra direta, que ele considera que são os custos principais que compõem um produto, né, a matéria-prima e a mão de obra, mas existem tantos outros custos que também envolvem a produção desse produto. Materiais diretos são os materiais que se identificam diretamente ao produto, é a mesma matéria-prima direta, né, chamado material direto é a mesma matéria-prima, mesmo conceito. Alguns livros usam materiais diretos, outros livros usam matéria-prima. Mão de obra direta é aquela que é a mão de obra que eu já expliquei para vocês, que trabalha diretamente com aquele produto, sem rateio, né? E o rateio que eu já expliquei para vocês, quando há qualquer divisão de custo entre diversos produtos, de 2 ou mais produtos, esse custo está sendo rateado, ele está sendo dividido. Como dividir esse produto? Como ratear? Tem uma fórmula mágica ou a melhor para esse rateio? Não existe. Infelizmente, não existe. O gestor de produção ele tem que ser ter muito bom senso e analisar qual é a melhor forma de rateio para aquele produto. Se eu tenho dados que me trazem perfeitamente quanto que daquele custo eu utilizo em tempo ou em quantidade, né, digamos que eu tenha 1.000 produtos, aquele custo que a mão de obra trabalha com, desculpa, eu formulei de maneira errada, digamos que eu tenha 3 produtos, 1.000 de cada um, e essa mão de obra trabalha com os 3 de maneira total. Então, eu tenho uma proporção exata, 33,33% do custo dessa mão de obra vai para cada tipo desse produto, né, a produto A, B e C. Não tenho que pensar, né, se eu consigo definir quanto em quantidade ou em tempo que aquele custo, que eu chamo custo, que eu não sei se é de mão de obra, ou do que é, de hora-máquina, que possa ser, né, quanto que aquela máquina trabalha para aquele produto, se eu consigo definir um tempo ou uma quantidade voltada daquele custo para aquele produto, e que ele é dividido entre outros, essa proporção é dada na prática. É fazer esse primeiro levantamento de como vai ser quantificado esse rateio e se definir.
né? Não existe uma lei, uma norma que exija quanto que eu tenho que fazer exatamente de rateio, vai de caso a caso e da melhor análise possível para que não tenha erro dessa utilização desse custo, né, e alguns custos possam ir de forma errada para outros produtos. Tem que ter um bom senso muito grande, ok? Então, a contabilidade de custos é uma ramificação da contabilidade, né, os princípios fundamentais de contabilidade financeira também são válidos para a contabilidade de custos, né, então ela também, diferentemente da contabilidade gerencial, ela tem que obedecer aos princípios contábeis, às normas contábeis, a toda a legislação pertinente à área que a empresa trabalhar com contabilidade de custos. Plano de contas na contabilidade de custos, né? Uma fase do trabalho da contabilidade de custos é a acumulação dos custos, bem como das despesas da empresa. A acumulação de custos significa colher os dados de custo e registrá-los de forma organizada por meio da classificação contábil sistemática para calcular o CPV, que é o que a gente viu lá no inicial, é o custo do produto vendido, e o valor dos estoques. As contas são divididas em dois grupos, contas comuns ou fixas e contas variáveis e específicas. Então, todo esse planejamento das contas de custo que serão utilizadas, né, vai ser determinada lá pelo contador de custos e o contador financeiro, a partir de todos os produtos que serão utilizados dentro daquela indústria. E com isso, vai ver a classificação da mesma forma que é na empresa da contabilidade comercial. E vai ser realizado esse plano de contas de acordo com a característica de produção daquela empresa. Plano de contas na contabilidade de custos. As contas comuns ou fixas, né, a gente chama de patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Essa classificação, se eu não me engano, foi o Crepaldi que fez, né, aí eu trouxe para vocês, porque, como eu disse para vocês, algumas atividades que a gente vai fazer, ele tem essa classificação, e eu achei interessante trazer para vocês. Bem fixos, mas são classificações que, inclusive, vocês já têm até um certo conhecimento. Bem fixos são capitais aplicados em caráter permanente, destinados a constituir os meios de produção, com os quais as indústrias atingem seu objetivo, por exemplo, imobilizado. Bens de venda, que são destinados à venda, que são lá os produtos acabados, né, são os produtos fabricados. Bens numerários, que são as disponibilidades, que envolvem o caixa e bancos. Bens de renda, que são capitais aplicados em outra atividade que não seja objeto da empresa, que são os investimentos. E na contabilidade de custos também usaremos principalmente as contas de estoque, né, que a gente viu lá no início, que é o quê? Estoque de materiais, estoques de produto em elaboração, estoque de produtos acabados, e se houver importações de materiais em andamento. Essa sequência, estoque de materiais, que é mesmo estoque de matéria-prima, né, inicia-se aí, no meio dessa produção, a gente tira todo o custo que tem nesse razonete de estoques de materiais e transfere por razonete o saldo e vai ser acumulado em produtos em elaboração, naquele determinado produto, depois transfere para estoque de produtos acabados e divide pela quantidade produzida lá no final para saber o custo unitário de cada produto, ok? Isso tudo a gente vai aprender mais lá na frente, aqui é só para ter uma noção geral de como o custo é acumulado dentro da produção, no produto, até chegar a seu produto final, contabilmente falando. Estoque de materiais, né, materiais diretos, materiais indiretos, que a gente já citou aqui, né, os materiais diretos são aqueles ligados diretamente à produção. Exemplo, matéria-prima, materiais secundários, embalagem. Embalagem depende, ela pode ser indireta também. O exemplo da caneca que eu citei aqui para vocês, falando daquela caixinha que envolve a caneca, é um material direto. Mas se aí a gente vai vender para um comércio e a gente vende em caixas de 12 canecas, e tem aquela caixa maior que envolve essas 12 canecas, ela já passa a ser um material indireto. Porque o custo daquela caixa que envolve as 12 canecas vai ser rateado entre as 12 canecas. Né? Então, já passa a ser um material indireto.
Materiais indiretos são os materiais empregados na fabricação do produto através do rateio, que a gente já viu. Só um instantezinho. Esses são os dois tipos de estoque de materiais. E aí vem, eu não vou mais explicar, que a gente já citou aqui, que são os produtos em elaboração, produtos acabados também, que são as 3 fases, né, desses produtos dentro da indústria. E importação de materiais em andamento, no caso da indústria, que importar algum material para o processo fabril. Todos os gastos incorridos na importação deverão ser registrados contabilmente em uma conta específica. Então, a gente vê aqui as duas contas, né, custo de produção e produtos em processo, até gerar produtos acabados, e como isso se movimenta dentro de um razonete. Como eu expliquei para vocês, né, dentro do custo de produção pode envolver o quê? Materiais diretos, mão de obra direta e os custos, todos os custos indiretos de fabricação, que também pode envolver materiais indiretos e mão de obra indireta. Se acumula o custo aqui desse lado esquerdo, né, do razonete, e aí a gente transfere e sai de custo de produção, acredita e debita lá em produtos em processo, que vão acumulando todos os custos, dá o estoque final e depois é creditado para ser transferido para o razonete de produtos acabados. Aí a gente vai ver mais lá na frente como é que se procede isso aí. Só uma visão mais ampla aqui para vocês entenderem. Aí eu trouxe o exemplo de um plano de contas, né, de alguns custos diretos, sabendo que, né, pode variar, como eu falei, questão, por exemplo, aqui da embalagem, né, terceiro item aí, que ela pode ser um material direto, como pode ser um material indireto. Alguns variam caso a caso. E aí, alguns exemplos de custos diretos e custos indiretos, mas que, de maneira geral, são considerados dentro dessa classificação. Ok? Então, gente, por hoje, a gente fica por aqui.